Você está mais consciente da justiça de Deus ou da natureza do pecado? Você está mais consciente de quem você é em Jesus ou da velha natureza, da natureza carnal, sabe? Quando nós recebemos a Jesus, agora nós somos chamados a andar em justiça. Seja bem-vindo, você que está chegando. Uma coisa que eu creio que Deus quer dos filhos dele, dos filhos de Deus nesses dias, o que Deus está querendo é que a gente tenha uma consciência da justiça de Deus. Sabe? Deus não quer que você fique sempre pensando sobre a natureza do pecado, preocupado com a natureza do pecado, mas esse tempo em que às vezes pessoas gastam preocupados com as coisas da velha natureza, era para ser um tempo em pensar na justiça de Deus, em meditar na palavra a partir dessa justificação de que nós recebemos em Jesus. Pessoas que estão sempre pensando na natureza do pecado e já receberam a Jesus, estão perdendo de desfrutar de riquezas espirituais. Então estão sempre preocupados com coisas que é da velha natureza. Paulo disse a Timóteo sobre manter a boa consciência, sobre pensar, ter um pensamento, em outras palavras, ter um pensamento de justiça. Nós recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E, naturalmente, você vai ficar longe daquilo que é mal, daquilo que é injustiça, daquilo que não agrada a Deus. Então não coloque os seus olhos em coisas que são pecado, passar o seu tempo pensando sobre coisas ruins, sabe? Isso vai gerar algo ruim para você, mas passe tempo pensando na justiça de Deus. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Existe um erro no sistema de muitos cristãos. Eles receberam a Jesus, mas eles não conseguem ter consciência da nova natureza. Então estão sempre preocupados com o pecado dos outros e estão sempre também criando a mentalidade de pecado para si mesmo, porque não tem consciência da justiça de Deus. Quando você tem consciência da justiça de Deus, da santidade de Deus, essa santidade, essa justiça vai guiar a sua vida. Lá em Efésios 4, versículo 23, alguém vai entender. Diz assim, você vai entender isso. Eu estava falando, Deus, mas essa é uma palavra para oração? E eu creio que é uma palavra aí para você. Diz, deixem que o Espírito renove os pensamentos e as atitudes de vocês e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, deixem que o Espírito renove os pensamentos e as atitudes de vocês. O Evangelho nunca foi sobre comportamento, não. Comportamento é algo exterior. O Evangelho é sobre uma transformação espiritual, que é quem você realmente é. Você tem uma alma para dominá-la, mas o Evangelho não é sobre comportamento, é sobre um lugar mais profundo, é sobre o espiritual. E por que nós somos transformados espiritualmente? Então agora também, do lado de fora, os pensamentos e as atitudes vão ser transformadas. Por quê? O pensamento está onde? O pensamento está na alma. Esse pensamento que o apóstolo Paulo está falando aqui é um pensamento que recebeu de Deus. É algo que recebeu do Espírito Santo, no seu espírito. E o espírito do homem, ele também é algo muito poderoso. E quando ele recebe verdades da palavra de Deus, ele vai transformar do lado de fora. Mas o que Deus está querendo é que a gente tenha uma consciência da justiça de Deus,
uma consciência da justiça dele, que nós somos declarados justos diante de Deus no mundo espiritual. Deus nos vê como santos. Quando o apóstolo Paulo começava a escrever uma carta, ele dizia aos santos que estão em, por exemplo, aos santos que estão em tal igreja, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, um exemplo. Então, a gente tem que perder a consciência do pecado. A Bíblia também diz aquilo que o homem, como o homem pensa em sua mente, isso é o que ele se torna. É claro que aqui no versículo 29, né? Versículo 29 de Efésios 4, diz até mesmo sobre evitem linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Agora, se você estiver aqui no versículo 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Se você estiver deixando que o Espírito Santo haja, então vai ser algo natural às outras coisas. Existe um erro no sistema de muitos cristãos. Eles não conseguem viver com a consciência de que são justificados. Você está ouvindo? Agora, capítulo 4 de Efésios está falando sobre 5 ministérios. E ele começa dizendo sobre isso, começa falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. No versículo 8 fala, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dons, dádivas, né, aos homens, dons ao povo, essa versão que eu estou dizendo fala. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Não seremos imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados como quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Os 5 ministérios às vezes vão falar coisas que incomodam. Você está ouvindo? Às vezes, alguém que é o ministério profético, quando nós profetizamos algo bom, está todo mundo querendo receber. Mas quando algo que você acha que é ruim, também não é ruim. Deus está querendo trazer algum ajuste para que você ande de uma maneira que vai ser bom para você também. Você está ouvindo? Então, quando está falando ali coisas que agradam alguém, está tudo bem, não é verdade? Mas quando Deus vem com alguma correção, mas a correção é o quê? É a verdade em amor. Quando eu já sei que não é a palavra de Deus? Primeiro, se você tem um discernimento espiritual, é diferente, não é verdade? Pega um vídeo aqui, como ter um discernimento espiritual poderoso. Agora, quando a palavra não termina com encorajamento, quando a palavra não termina assim, ó, Deus está querendo que você ajuste isso, porque Deus quer fazer. Ou então, não precisa falar necessariamente de uma situação. Na própria palavra, você percebe o encorajamento. Você está ouvindo? Uma vez Deus me deu uma palavra para alguém, fiz 2 ou 3 perguntas, né? Que Deus me inspirou a fazer. Como ser totalmente guiado e controlado pelo Espírito de Deus. Pega outro vídeo aí. Deus me deu uma pergunta, eu não queria fazer, fiz as perguntas para a pessoa ficou um pouco chateada, mas era uma palavra de livramento, não é verdade? Algum bom tempo já atrás. Era uma palavra de livramento, que Deus estava querendo ajustar uma coisa que já estava em obstinação. Obstinação é Deus fala uma vez, não muda. Deus fala outra, não muda. Deus fala outra, Deus vai falando. E não houve ali não deixou que o Espírito Santo fosse guiado na situação. Guiar naquela área. Você entende? Mas qual que é essa oração?
Você tem que estar mais consciente de que Jesus te perdoou, que você é um justo, que você é um santo justificado. Se você está em Jesus. E a partir dali, o seu relacionamento com Ele, deixa Ele te guiar. Você está ouvindo? E é necessário falar a verdade e amor. Palavra torpe não é verdade e amor. Palavra torpe é palavra torpe. Verdade e amor é outra coisa. Quando a gente fala verdade e amor, é para que ser bênção para a sua vida. Olha aqui. O versículo 29, quando está falando aqui de evitem linguajar sujo e insultante, né? Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Então, o ministério profético na nova aliança nem sempre vai agradar, não é verdade? Sobretudo, a principal característica do ministério profético é encorajar. O encorajamento por si agrada. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre querendo estabelecer algo bom. Deus está sempre querendo fazer algo bom na sua vida. Você está ouvindo? E o problema é quando alguém fica muito tempo já na igreja e não... Muito tempo, assim, até próximo de Jesus. Mas existem bloqueios que não... Tem áreas que parece que não consegue desenvolver. Está sempre com a consciência do pecado. Sabe? Então... Eu creio que Deus está nos chamando para ter essa consciência de justiça. Você está ouvindo? Na verdade, mais do que eu creio, a Bíblia diz isso. Nós devemos manter a consciência da justiça de Deus, de que Ele nos capacitou para viver uma vida que agrada a Ele. Você está ouvindo? E às vezes a gente vai ter que falar a verdade em amor, às vezes a gente é mal compreendido, na verdade, e faz parte. Mas sempre quando é algo de Deus, tem um componente chamado graça, tem um componente chamado favor, não é verdade? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, vou dar uma instrução aqui. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela vem muitas vezes ela é lançada para livrar alguém, para abençoar alguém. E o inimigo às vezes quer entrar no sistema de alguma pessoa quando a pessoa vai ser liberta. Ele percebe que a pessoa vai ser liberta. Ele entra na mente da pessoa na hora para tentar desfocar e não deixar a pessoa entender a palavra corretamente. Só que quando nós estamos ministrando, você está ouvindo? Nós temos que estar atentos a isso, por quê? Para declarar o sangue de Jesus que a palavra de Deus é mais poderosa. E a palavra de Deus vem para quebrar todo o jugo do inimigo. Você está ouvindo? Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem alguém aqui que Deus está falando que Ele está quebrando uma palavra aí, ó, que Deus enviou a palavra para você. E o inimigo quis distorcer o entendimento. Está destruído agora em nome de Jesus. A unção que quebra o jugo está operando na sua vida agora. Deus está agora quebrando. A palavra que Deus enviou aí para você foi uma palavra de Deus. Talvez Deus usou alguém e o inimigo quis distorcer no meio do caminho. Quis distorcer para você não compreender bem. Você está ouvindo? A Bíblia fala de uma parábola, Jesus contando sobre uma semente que ela deve cair em boa terra. E eu declaro que você é a boa terra, que recebe a palavra de Deus. Você está ouvindo? E a partir de hoje, saiba que Jesus te chamou e Jesus te justificou e a cada dia Ele tem te aperfeiçoado. Então deixem que o Espírito guie os pensamentos e as atitudes de vocês. Se você focar nisso aqui, deixe que o Espírito passar tempo com Deus. Permitir que o Espírito Santo vá te guiando. Lá em João 15, Jesus falou, vocês já estão limpos pelo quê? Pela minha palavra que tenho pregado. Agora, se é uma palavra só de alma, não vai resolver nada. Pode falar a Bíblia, pode ler um versículo e outro, mas não tem entendimento espiritual. Não vai mudar a vida de ninguém. Porque quem está falando não teve uma experiência com a palavra. Não teve um entendimento espiritual, melhor, da palavra. Aí tem gente que ouve Bíblia a vida inteira e não consegue ser transformado. Lê Bíblia e não consegue. Por quê? Porque não tinha entendimento espiritual.
Você está ouvindo? É uma espécie de uma fortaleza que leva as pessoas a ver a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Mas você não vai ser assim, não. A partir de hoje, Deus está dando uma nova experiência para alguém que está aqui com a sua palavra. Vocês já estão limpos pela minha palavra que tenho falado. Jesus também continua dizendo algo poderoso. De quando você recebe a palavra, ele fala: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Eu já expliquei para vocês aqui, o entendimento que Deus me deu sobre isso é: quando você permanece em Deus e a palavra dele na sua boca, ele confia tanto que os seus desejos foram santificados, que ele fala: tudo que você pedir, tudo que você disser vai acontecer. Por quê? Quando você permaneceu nele e a palavra dele na sua boca, ele alinhou os desejos do seu coração, ele santificou os desejos do seu coração. E aí tudo que você pede é de acordo com a vontade dele, e é por isso que acontece. Você pode dizer amém? Lá em Salmo eu também citei um versículo aqui para vocês, onde fala também sobre isso. Vamos orar? Vamos orar? Que o Senhor nos ajude. É uma coisa que só Deus pode fazer. Tem pessoas que ficam décadas e décadas na igreja e estão sempre correndo atrás de algo que Deus já conquistou para nós. Estão querendo ser santificados na força do braço, estão querendo ser transformados na força do braço. Jesus já conquistou isso. Descansa. Permita que o Espírito Santo te transforme. Fala: Deus, até hoje foi do meu jeito, até hoje eu tentei, mas a partir de hoje eu me rendo ao seu Espírito. Você vai ficar mais quanto tempo? Mais 30 anos? Mais 10? Até Jesus voltar? Sabe? Se renda. Deixa Deus te transformar. Fala: Deus, até hoje foi na força do meu braço, até hoje eu tentei, mas Deus está chamando para parar de tentar. E deixa que Ele faça. E o pior é que tem gente até que, tem algum conhecimento da palavra, até prega, mas não tem entendimento espiritual, ainda está na força do braço. Aí pegam esses versículos até de uma forma que não é o que Deus está querendo dizer. Como se fosse para dar, como se fosse um livro ali que está lendo. Aí vai lá, fala a Bíblia como um livro, sem o entendimento espiritual. É a palavra e o poder caminhando juntos. É isso que Deus está querendo com você. E o pior é que algumas pessoas têm um lugar ainda de ensinando a palavra sem o entendimento espiritual. Aí, o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, alguém aqui deveria ler o livro de Gálatas. A nossa justiça, ela é diferente da justiça de Deus. E Deus está querendo que você entenda a justiça dele. A justiça dele é ele nos justificando e nos capacitando a viver de uma maneira que agrada a ele. É a glória de Deus sendo liberada. O que é glória de Deus? A glória de Deus enche toda a terra, não é verdade? A glória de Deus é algo que foge do nosso entendimento, mas o que nós podemos entender? A glória de Deus é como se fosse um pedaço de Deus, uma porção de Deus, um pouco de Deus que é derramado através do Espírito de Deus. O que é a glória de Deus? Um pouco de Deus que é derramado sobre a vida de alguém. E essa glória vai transformando. Permita que a força do seu braço pare hoje. Você está impedindo Deus de te transformar quando você tenta se auto-transformar. Se auto com U. A transformação que você vai viver não é você mesmo que vai fazer. A transformação vem do alto. Como vai acontecer? Descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou falar, eu fico triste às vezes. Eu vou falar, eu fico triste. Porque pessoas que ficam tanto tempo na igreja, tanto tempo perto de Jesus, mas nunca deixa ele fazer o que precisa fazer. Fica sempre entendendo a Bíblia como um livro qualquer
ensinando da forma que quer e não, sem entendimento espiritual, está até lendo o versículo, está até lendo o contexto, mas não tem entendimento espiritual. E Deus te trouxe aqui para crescimento. Deus trouxe alguém aqui para crescimento. O que ele está falando? Não tente transformar a você mesmo. Não tente entender a Bíblia como um livro qualquer, mas deixe que a glória de Deus, o Espírito de Deus, ele venha iluminar os olhos do seu entendimento. Que a glória de Deus, que o Espírito de Deus venha te transformar a cada dia. Para de correr atrás do que Deus já fez por você. Se renda, descansa das suas obras para receber a obra do Espírito Santo. Você está ouvindo? Não sou mais santo nem melhor que ninguém, não. A única coisa é que eu me rendi. Falei, Senhor, eu preciso, eu dependo. Não que nós não somos perfeitos, em espírito nós somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados na nossa alma, no nosso físico, nosso corpo físico. Como o apóstolo Paulo diz, espírito, alma e corpo estão sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual que é o segredo? O segredo é se render. É triste quando você vê alguém numa pregação, por exemplo, muitos anos já vi isso, e falando ali coisas que é da Bíblia, coisas que são verdades, mas não tem um componente espiritual, um entendimento espiritual, sabe? Tá ali passando alguma coisa que é de alma, sabe? Tem pessoas que nem conhecem tanto a Bíblia, vai igual, mas quando vai pregar, tá uma coisa direcionada pelo Espírito de Deus. Você está entendendo bem o que Deus te trouxe aqui hoje? Que Deus te trouxe aqui hoje para falar sobre justiça, para falar, cessa as tuas forças, deixa a sua alma baixar o volume dela. A sua alma é da alma vivente, é coisa da natureza velha. Deus está querendo fazer uma coisa nova, um entendimento espiritual. Dependa de Deus a partir de hoje. Tem outras religiões que o pessoal tem comportamento melhor do que crente às vezes. Não é verdade? É. Mas não tem Jesus como Senhor? Não tem a dependência do Espírito de Deus? Então, não é isso que eu estou falando. Você está ouvindo? Se você quer realmente ser transformado, se renda. Ah, mas tem décadas, tem 10, 20, 30, 40 anos que eu estou andando com Deus e não consegui ser transformado, ou essa palavra está falando com você sobre entendimento espiritual, não consegue ter entendimento espiritual. Se alguém aqui se render através da oração, jejum, meditação na palavra. Muitos tempos eu ficava só ouvindo adoração, colocava um fone e ficava ouvindo adoração. Deus me pegou de surpresa com dons espirituais. Deus me pegou de surpresa com o entendimento da palavra. Deus pegou-me de surpresa com sonhos, com visões, sabe? Ainda dá tempo para você começar a depender de Deus a partir de hoje e não do seu próprio entendimento. E o pior é que alguém está no próprio entendimento e acha que é coisa de Deus. Está repreendido, seja livre em nome de Jesus. Deus tem algo a mais. Está faltando algo a mais para alguém aqui. E Deus te trouxe aqui para liberar. Eu libero uma palavra de romper espiritual. Você está ouvindo? Um dos motivos que eu creio que Deus está me permitindo essa oração hoje, que estou falando essas coisas, é de um sonho que eu tive. Não é verdade? Pessoas que cresceram deficientes espirituais. Você está ouvindo? Que triste. Porque a revelação, o que nós recebemos no Espírito, vai transformar a nossa alma, a nossa forma de pensar. Porque tem gente que pode usar a Bíblia só como se fosse uma coisa de comportamento, como se fosse um livro qualquer, sabe? Não é isso. Não é sobre isso. Por favor, abra o seu coração e fala, Deus, eu me rendo. O Espírito Santo está convencendo alguém a falar, eu quero algo a mais de Deus. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se
da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Revistam-se. Revestir quer dizer, você já vestiu e agora vai vestir por cima. Vai ser revestido. É quando você permite que o Espírito de Deus seja derramado sobre você. E você está revestido. Você está vestido da justiça de Deus e vestido da glória de Deus. Tem um vídeo que eu ensino sobre isso aqui. Você recebeu a justificação e agora você recebeu glória. Você recebeu presença. E essa presença vai transformar você. Você vai ter um bom comportamento? Vai. Vai ter um bom pensamento? Vai. Mas é o Espírito que vai trabalhar na sua forma de pensar. Não uma forma de pensar de pecado, de medo, não. A forma de pensar de medo, de pecado, negativa, ela vai ser transformada como? Quando você permite que o Espírito de Deus venha te transformar. Você está ouvindo? Que oração especial aqui. Que oração especial hoje. Deus vai transformar alguém. Alguém que há muito tempo, alguém que já há muito tempo tenta mudar, tenta se transformar, não consegue. Deus está falando, tem graça aqui para isso hoje. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, que o Senhor traga o entendimento correto dessa palavra. De ponta a ponta, cobre essa oração com o teu sangue. Destrua todo o mal agora contra essas palavras e traga o entendimento correto, no nome de Jesus. Tende misericórdia, Pai. Eu peço a tua graça agora sobre cada um que está aqui. O inimigo quer atrapalhar a alma das pessoas, os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Não quer deixar entender da maneira correta da palavra. Ele quer criar fortaleza. O inimigo às vezes usa a palavra de Deus para destruir pessoas aqui de uma forma errada. Quer usar a palavra escrita de Deus. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Pai, traga o entendimento correto. Tende misericórdia, tira as escamas dos olhos. Traga espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Tua palavra diz que nós somos declarados justos diante do Senhor. E a partir dessa justiça que nós vivemos, que nós andamos, que nós somos santificados, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Sem Senhor nós não podemos. Nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus vai transformar alguém. Você que está ouvindo aqui, Deus vai transformar você. Deus está nos transformando a cada dia. De acordo com aquilo que nós somos em espírito, nós somos sempre transformados na alma e no corpo físico também. Eu declaro cura sobre os doentes. Se você está com uma dor agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é alegre, como é feliz aquele que confia no Senhor e não na força do seu próprio braço. Quando? Quando você permite que Deus te transforme. Você está ouvindo? Deus é quem vai te transformar. Deus é quem vai fazer. E não importa, essa palavra está valendo até para quem está 10, 20, 30, 50 anos, né? Na comunhão dos santos, na igreja, está valendo até para você. Muito tempo você tentou, mas era na força do seu braço. Deus está falando, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu liberar minha glória, deixa eu transformar alguém, deixa eu transformar a sua vida. Você está ouvindo? A partir daí você vai ver que a coisa ficou leve, porque não está dependendo de você, está dependendo do grande. O grande eu sou, ele faz, ele está transformando você. Essas palavras aqui estão gerando uma grande transformação na sua vida. Essas palavras aqui, ó, coisa que você não viveu em décadas, você vai viver a partir de hoje. Por quê? Por causa da palavra que Deus tem inspirado e que Deus tem liberado na sua vida agora. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, participa da nossa missão através do nosso livro. Olha aqui, ó, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes, prdanielJunior.com.br, e através do WhatsApp também você pode adquirir, tá? Mas entra lá pelo prdanielJunior.com.br, tá bem simples, já entra agora, prdanielJunior.com.br. O nosso número aqui do WhatsApp, se você tiver necessitar alguma
ajuda, né, para comprar o livro e nos ajudar na nossa missão. Só R$ 27,00, frete grátis para todo o Brasil. O WhatsApp é 19995883146. 19995883146. O site, para você entrar agora, já entra agora, não deixa para depois. Você adquire nosso livro e participa da nossa missão. Nós estamos aqui 3 e até 4 vezes ao dia, tá? Na 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59 na oração da madrugada. Deus tem surpreendido a minha mente. Porque eu vou falar. Quando eu falo Deus vai surpreender a mente de alguém, acho que Deus pegou a oração e pôs para mim também. Porque o que Deus tem feito aqui, às vezes você está liberando uma palavra, tem gente sendo abençoada, sendo curada, liberta. Coisa extraordinária tem acontecido. Quando passar um tempo aqui, eu vou contar algum testemunho extraordinário, né? Que Deus permitir, que alguém também permitir. Ajustando o foco e vencendo gigantes, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você, tá? Deus tem feito coisa especial. É só R$ 27,00 mais nada. Nós vamos enviar com frete grátis para você e você vai ajudar na nossa missão aqui. Olha que lindo. Deus te permitiu ser participante, ter o privilégio de participar aqui. Deus pode prover de qualquer forma, mas uma das formas ele falou, eu quero que você participe. Ele quer que você participe, tá? Então pega o seu livro lá, creio que vai ser muito, muito especial. Até daqui a pouco, então, nós vamos estar de volta hoje, nesse domingo, às 7 da noite, tá? 7 da noite. Fique atento que a partir de segunda-feira, talvez a gente vai ter que fazer um ajuste no horário para a semana que vem. Da madrugada vai continuar 23h59, talvez aí a oração da manhã e da noite, mas eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Ainda está analisando algo aqui. Até nosso próximo encontro, até lá. E deixe que o Espírito Santo, deixe que a glória de Deus te transforme. Compartilha. Essa oração aqui deve ser compartilhada com alguém que realmente quer viver algo genuíno, algo transformador da parte de Deus.